Gente, olha só, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio cresceram mais de 40% no primeiro trimestre deste ano. Foram quase 400 solicitações por reflexo da pressão do clima, dos juros e também dos endividamentos. A gente entende um pouco agora esse cenário com o presidente do Instituto Brasileiro de Insolvência, o Breno Miranda, que já está aqui ao vivo com a gente. Breno, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade para falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para o nosso setor. Breno, o que explica, né, esse aumento de mais de 40% nos pedidos de recuperação judicial no agronegócio no primeiro trimestre? Quais são os principais fatores econômicos que estão pressionando aí o setor? Carol, é um conjunto de fatores que vem atingindo de forma significativa o segmento do agronegócio. Nós temos, como você bem disse, a alta taxa de juros, os preços do custo da produção ainda mantém um patamar elevado, né, e ainda algumas regiões do país sofrendo com efeitos climáticos. Todo o conjunto de fatores está levando a uma crise significativa do setor do agronegócio. E, Breno, quais são os segmentos do agro que estão sendo mais afetados? Seria produção de grãos, pecuária, exportação? Tem alguma região assim no Brasil onde os pedidos de recuperação estão mais concentrados? Tanto do agricultura como a pecuária, também ambas estão sendo bem atingidas. Tem setor do país, principalmente no sul, região de Concórdia, a gente vê muito a produção de suínos também sendo atingida pela crise. Mas, além de todo esses fatores, Carol, a gente também tem que destacar o amadurecimento do Instituto da Recuperação Judicial. Essa lei ela vem de 2005, foi reformada pelo legislador algumas vezes, a última no ano de 2020, oportunidade em que regulamentou a possibilidade do ajuizamento da recuperação judicial pelo produtor rural. Isso, de certa maneira, trouxe uma maior segurança ou estabilidade jurídica para o ajuizamento desse tipo de ação, né? Oportunidade também que o legislador colocou quais os créditos da atividade rural estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Portanto, de 2020 para cá, com a positivação da lei e esse amadurecimento do próprio Instituto, também é um dos grandes fatores que hoje aí a gente chega num patamar muito alto, segundo os dados do Serasa, de ajuizamento da recuperação judicial. E como que você analisa assim, um cenário num todo? A recuperação judicial tem sido eficaz no agro? Tem muitos casos bem-sucedidos? O senhor acredita que a política de crédito rural precisa ser reformulada diante desse cenário? Sim, a política de crédito precisa ser reformulada. Recentemente foi anunciado o Plano Safra. Esse plano deve facilitar o acesso ao crédito, principalmente ao pequeno e ao médio produtor. E o Instituto da Recuperação Judicial para o produtor rural, e não só para o produtor rural, Carol, ele tem sim sido muito eficaz. O que eu sempre digo é que, como todo instrumento jurídico, ele deve ser usado com muita cautela, com muita responsabilidade, sobretudo pelos advogados, e todo o abuso que for eventualmente feito por meio de recuperação judicial, o Poder Judiciário, o Ministério Público estarão atentos aí para coibir a prática abusiva. Breno, e quanto ao futuro, né? O que pode ser feito para frear esse aumento ou para dar mais sustentabilidade no setor aí? Primeiro, o país hoje passa por um cenário muito estável economicamente. Questões políticas, como foi bem dito na matéria anterior, afetam diretamente o setor mais pujante do nosso país. Além das políticas públicas,
além do acesso ao crédito, eu acredito que os produtores rurais também precisam começar a se organizar melhor internamente, e aí eu estou falando em relação à gestão deste negócio. Nós percebemos ainda, principalmente, num olhar do pequeno e do médio produtor, ainda uma informalidade muito grande em relação à contabilidade, em relação à estrutura do negócio, e isso também deve ser observado pelos produtores rurais para que possamos avançar e profissionalizar cada vez mais, não só a lavoura e a pecuária, mas também a gestão do empreendimento rural. É isso, Breno. Acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Algo mais a acrescentar? Nada, Carol, só agradecer e com a esperança de um bom brasileiro, acreditar que essas turbulências irão passar e com certeza sairemos muito mais fortes dessa crise. Nós aqui também estamos nessa torcida, viu? Breno Miranda, muito obrigada pela participação, viu? Obrigado a você.